Boa noite, turma do sexto ano. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula gravada, né? Em função da semana passada, até comentei com vocês que eu teria que ir ao médico, né? Para fazer o meu tratamento lá do, do câncer do intestino, né? Então, terei que, essa semana agora, né? Terei que gravar. Mas não tem problemas. Qualquer dúvida, vocês anotem no meu canal, né? Pode colocar lá nas observações do canal ou nos links, né? Dá um like legal lá também, né? Para o vídeo, né? Para esse vídeo. E nós podemos, na outra semana, a gente faz uma nova. Tem uma nova conversa novamente, a gente conversa, bate papo, vê aí online, a gente vê como vai fazer. Mas essa semana eu preciso terminar essa lição, a Unit 8, porque é ela a matéria praticamente da P2, né? Nós temos essa matéria. A matéria não se resume propriamente a essa questão de countries e nationalities. Então, tem alguma coisa a ver, evidentemente, mas é mais ligado à parte do grammar, né? Que nós vamos fazer aqui, que ficou na semana passada, não deu tempo de completar, e vou revisar, porque muito pouca gente apareceu na aula. Vamos ver se nessa aula, pelo menos gravada, nós tenhamos aí uma boa participação, né? Porque a grande participação só são nas aulas de revisão. Aí a gente tem lá 20, 30, não sei quantas apresentações lá, né? Pessoas que compareceram, 30, 30 visualizações. Então, quer dizer, tem que ter essa questão, porque só estudar pela aula, a aula de revisão não dá, porque a aula de revisão já está dizendo, aula de revisão. Vamos fazer exercícios. Bom, aqui nós temos o início da aula passada, né? Foram aqueles carimbos que eu falei para vocês, que eu coloquei como capa, né, do Country Nationalities, e as perguntas da página 68, que são aquelas perguntas comuns que são feitas, que eu gosto de passar para vocês, que é um início, né, do capítulo e o que vem por aí, para vocês estudarem. Então é uma forma de até ajudar, né, vocês até se ajudar. As perguntas foram: What's the name of your continent you live in? Do you have any friend who is abroad? What is her name? What countries do you know? Can you name someone? Quer dizer, aquelas perguntas que nós fizemos semana passada. Então vamos passar para o slide 2. Aqui era aquele diálogo que nós vimos da página 59 do teste, né? Entre a Lana e a Glória. Eu lembro que a Lana era uma estudante, né? Era colega de faculdade da Glória, né? Que se conheceram lá no primeiro dia, se eu não me engano, da universidade, né? E Lana era nascida da Espanha, mas morava nos Estados Unidos desde pequenininha. Então ela é espanhola, descendente de espanhóis, né? Morando nos Estados Unidos. E a Glória era brasileira, ela saiu daqui para fazer o curso dela lá, tá? E aqui houve um diálogo entre elas que nós debatemos na semana passada. Aqui é o Test Comprehension, são as respostas, né, da Comprehension, né, da page 60 no livro, né, e mais aquelas explicações, né, que nós conversamos, nós conversamos do como, né, verificar muitas das vezes uma frase na negativa que você encontra o do para todos, ou doesn't, né, encontra e não sabe por quê.
É isso que nós vamos começar a estudar nessa aula de hoje, né? Aqui é o Listening Pronunciation, que nós estudamos na semana passada também, em relação aos gentílicos, né? Quer dizer, você é do Brasil, I'm Brazilian. Então, quer dizer, o gentílico de Brasil, in English, is Brazilian. Aqui, the nationality of Spain, who is born in Spain, is Spanish. Então, você tem aí uma coisa bem superficial, mas bem interessante, que estava no livro. Esse post aqui, com essas diversas nacionalidades que tem aqui em inglês, é muito interessante que vocês conheçam, né? Muitas das nacionalidades, muitas das vezes o estudante brasileiro ele acha que é igual aqui no Brasil. Quem nasceu nos Estados Unidos é americano, quem nasceu na Inglaterra é inglês. É bem diferente, né? Do americano para o inglês, que lá nos Estados Unidos o gentílico é só acrescentar o AN no final. Brazilian, American, Mexican. Mas não é. Você percebe que, por exemplo, quem nasceu no Japão, né? Japão, é Japanese. Você não termina com AN, o N, termina em is. E Spain, she's from Spain, por exemplo, she's Spanish, termina com ish no final. Então, não é bem por aí, né? Então, muitas das vezes a questão da forma com que a gente trata na língua portuguesa pensa que é na mesma forma da língua inglesa. Nesse caso né? Quer dizer que a gente tem brasileiro, tem americano, tem inglês, francês, então tem várias terminaçõezinhas no final da palavra que indicam a nacionalidade, que é o que nós chamamos no final de gentílico, né? Vamos passar para a próxima. Aqui nós temos um exercício da página 61, da 65, 61, que vem depois do Keep in Mind, mas eu coloquei antes, que era para que nós relacionarmos algum prato, né, conhecido ao país terminado. Então, nós colocamos aí Estados Unidos o hambúrguer, o México o taco, o Spain paella, Italian pizza, Australia pavlova, Japan sushi, China yakisoba, South Africa jollof rice. Então tem vários, né? Então, e tem outros, né? Provavelmente alguns de vocês na hora lembraram, hoje eu não lembro mais da aula, mas eu acredito que alguns de vocês tenham falado outras que pode colocar, não tem problema. O Keep in Mind, aqui da página 61, é colocado como very important porque ele trata exatamente das terminações, que são chamados os sufixos, em geral, de maneira geral, para formar nacionalidade na língua inglesa. É o caso do is, né, que tem Chinese, japonês e português, and, que é America, Canadian, Brazil e outros, o ish, Spanish, English, Irish, French. Então, tem vários. Então, deu para pegar isso daí na aula. Isso aí está tudo certo. E aqui nós chegamos a conversar nesse quadro aqui a respeito desses verbos aqui. To buy, to read, to think, to come, to eat, to play, to catch. São verbos que nós vamos conjugá-los no present tense. Aqui nós temos o seguinte. I buy, you buy, he, she, it buys. Aqui, ó. We buy, you buy, they buy. Ué, começa com buy, I, you, he, she, it acrescenta um S, we, you, they, volta ao buy anterior. É exatamente isso. Então, a forma com que você conjuga o verbo na língua inglesa, no present tense, é dessa forma. Você tem uma variação na terceira pessoa, que são he, ele, she, ela, e it para animais ou coisas, ele ou ela, né? No caso. Então, você observa que você acrescentou um S em buys, em reads, em thinks, aqui ó, né? Comes, eats, plays, e aqui no catch eu coloquei, de propósito, observando que termina em ES, catches.
Por que que acontece isso? Acontece que o plural, quando a gente faz o plural na língua inglesa dos substantivos, aquelas palavras terminadas em SX, CH, O, SS e SS, já falei SS, nós, para passarmos para o plural, nós temos que acrescentar o ES. E na forma do verbo, quando a gente tem que colocá-lo na terceira pessoa, ele também vai variar da mesma forma. Então, existem regras. Então, professor, então os verbos que terminam em SH, em CH, em O, todos eles vão, sim, todos eles na terceira pessoa do present tense, eles vão, vai ser acrescentar o ES. Só que a regra não é só essa, né? Tem mais algumas regras para os verbos. Então, nós vamos ver a seguir. Bom, antes disso, aqui eu cheguei a comentar, né, com vocês sobre como é que se apresenta, como é que é o simple present, né, na língua inglesa em relação a quando a gente vai escrever a forma negativa e a forma interrogativa, né? A palavra-chave para negativa em inglês é o not, né? E eu diria que not é não, né? Que vai negar, mas que é uma partícula, né? Que a palavra correta é o don't e o doesn't. O don't, porque você vai usar I do, aqui ó, como está aqui na, ó, I do, you do, he, she, it, does. Então, quando chega no he, she, it, assim como os outros verbos, sofre uma variação do verbo to do. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verbo to do é o verbo auxiliar para nós escrevermos as frases na negativa interrogativas. Em todos os tempos? Em todos os tempos. Passado, presente. Só que tem o seguinte. Aqui nós só estamos estudando o present tense. Simple present. Veja bem. Se nós estamos falando do presente, nós só vamos utilizar o verbo to do como auxiliar do presente também. Então, quando usar as partículas, nós vamos usar don't para I, you, we, you, they, e vamos usar o doesn't para he, she, it. Então, como é que é isso aí? Como é que se dá esse negócio aí? Vamos passar. Olha lá. O simple present, ele tem o seguinte, a conjugação do present tense em língua inglesa, o análogo presente do indicativo em língua portuguesa, tem uma certa facilidade. Quando o verbo em língua inglesa, digamos, que seja um verbo nadar. Nadar é a forma do infinitivo do verbo em língua portuguesa, nadar. Como é que é nadar em inglês? A gente fala que é to swim. E, professor, são duas palavras para indicar nadar? Sim. To swim é igual a nadar. To play é igual a brincar, tocar, jogar. To write é escrever. To see é ver. To look é olhar. Está vendo como as coisas são? Então, essas formas em língua portuguesa, quando termina em R no final, nós chamamos de formas do infinitivo, que em língua inglesa se usa o to na frente. Então, a forma do infinitivo, ó, to swim, é a forma do infinitivo em língua inglesa, mas ele está representando aqui o nadar em língua portuguesa. Tá bom? Então, agora nós podemos conjugar. Se nós sabemos que o verbo to swim é nadar, então vamos conjugar. Eu nadei, tu nadaste, ele nadou, nós nadamos, vós nadaste, ele... Eu nado, perdão, presente, né? Eu nado, tu nadas, ele nada. Nós nadamos, vós nadais, ele nada. É o presente, não é passado, não. Então, é o presente. Então, vamos conjugar. I swim, eu nado. You swim, tu nadas.
ou você nada. He swims, que é ele nada. Olha o que aconteceu de novo no he, she, it. S, S, S. Então é he swims, ele nada. She swims, ela nada. Ou it swims, para animais ou coisas, ele ou ela nada. We swim, voltou de novo como era antes? Sim. Volta que é we swim. Nós nadamos, vós nadais, eles nadam. Então é mais fácil conjugar em língua inglesa porque você tem só duas formas. As formas dos verbos e as formas da terceira pessoa do singular. He, she, it. Tá certo? Então, essa forma de conjugar é igual para todos os verbos. Olha, todos os verbos. No caso da terceira pessoa do singular he, she, it, ocorre a pronúncia do S no final. Mas há casos em que essa pronúncia não se dará somente com o acréscimo do S. Daí surgiram regras que são essas que eu estava falando com vocês. Então as regras são as seguintes. Regras para a terceira pessoa do singular no present tense. Olha lá. A terceira pessoa do singular nada mais é do que os pronomes he, she, it. Tá? Lembrando que he significa ele, she, ela, e it usado para uma série de coisas. Que significa que esteja no masculino e feminino. Então, número 1. Acrescente o S ao verbo na terceira pessoa nos seguintes verbos. Read, write, open, sleep, sing, sit, walk, run, sit e um montão deles. E aí você vai. Você só vai conhecer depois que você tiver contato com ele, souber a tradução. Aí você vai estar... Opa, esse daqui só acrescenta um S. Mas esse não. Por quê? Número 2. Se o verbo terminar com a letra O, S, CH, SH, X ou Z, acrescente ES quando você estiver conjugando o he, she, it. Então o verbo to go, que é ir, você vai ter he, she, it, goes. Você acrescentou ES no go. Por quê? Porque termina em O. Do, que é o to do, que é o verbo fazer, ou como ele se apresenta, como verbo auxiliar para negar, para fazer as frases negativas ou interrogativas. Does, he, she, it, does. Miss é sentir falta, né? Eu sinto falta, né? Então, miss, he, she, it, misses. Acrescentou ES no final. Watch é igual lá o catch, que está lá naquele quadrão grande, que termina com CH, que eu acrescentei ES, é a mesma coisa. Watch, watches. Tá? He, she, it, watches. Wash termina em SH, washes. O outro, fix. Fix é fixar. Né? I fix, you fix. He, she, it, fixes. Por quê? Termina em X. E buzzes. Buzzes é como se você estivesse fazendo um barulhinho, bagunça, né? Bagunçar, né? Então, buzzes é a terceira pessoa, porque é I buzz, you buzz, he, she, it, buzzes. We buzz, you buzz, they buzz. Então, só muda na terceira pessoa. He, she, it. Número 3. Se o verbo terminar em uma sequência consoante e Y. Então, quando você encontrar um verbo, como por exemplo, cry. Cry termina em RY, uma consoante Y. Try, RY. Study, aqui, ó, DY, consoante Y. Reply, que reply é responder. LY, consoante Y. Como é que se faz? Tira-se o Y e acrescenta-se o IES. Então, o verbo to cry, como é que vai ser? I cry, you cry, he, she, it cries. He, she, it cries é o seguinte. He cries, she cries, it cries. Depois volta para o we. We cry, you cry, they cry. To try. I try, you try, he tries, she tries, it tries. We try, you try, they try. Study, estudar. I study, you study, he studies.
She studies. It studies. We study. You study. They study. Reply. I reply. You reply. He replies. She replies. It replies. We reply. You reply. They reply. Então você vê que as outras pessoas voltam toda a forma anterior, como se fosse a forma definitiva do to reply, né? E das outras formas. Número 4. Se o verbo terminar em uma sequência vogal e Y, basta acrescentar o S. Ah, professor, então por que botou aí? Porque vocês normalmente se confundem. Tudo que termina em Y quer tirar o Y e botar IS. Então eu já estou colocando. Se for vogal e Y, só acrescenta-se o S. Não precisa botar IS. IS é só para consoante e vogal. Então aqui, pray, vogal, Y. A, Y. É rezar, né? I pray, you pray, he, she, it prays. Aí volta de novo. We pray, you pray, they pray. Pray. Say, quer dizer. I say, you say, he says, she says, it says. We say, they say, they say. Play. I play, you play, he plays, she plays, it plays. We play, you play, they play. E outros que se seguem nessa mesma forma. O verbo to be, olha aqui, como está aqui, ó, o verbo to be e o verbo to have, eles são exceções a tudo, porque eles próprios podem vir, podem em alguns casos, como por exemplo no present tense, não precisa usar o verbo do como forma. Ele já no present tense, ele já está na sua forma, que é o verbo to be. O verbo to have, ele tem algumas formas, que vocês vão estudar formas verbais mais à frente, tempos verbais mais à frente, que vocês vão perceber que vocês não usam do e nem o did para usar na negativa e na interrogativa. Tá? Vamos lá. Aqui, nós temos aqui algumas coisas. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos aqui para nós conversarmos. Primeiro verbo, to fly, voar. Na terceira pessoa, logo você já sabe que he, she, it flies. Tem um som do S. Mas como é que vai se escrever? Fly termina em consoante Y. Tá certo? Não é isso? Consoante Y. Então, consoante Y, você tira o Y e acrescenta IES. Lembra? Então, flies. Então, a conjugação do verbo vai ser na terceira, vai ser assim. He flies, she flies, it flies. E os outros, professor, como é que fica? I, you, we, they fly. Mesma forma. O verbo to study. Study termina em consoante Y. Tira-se o Y, acrescenta-se IES. Fica studies para terceira pessoa somente. He studies, she studies, it studies. E o I study, you study, we study e they study. Continua a mesma coisa. To watch, que é assistir. Termina em CH. Vai sofrer aquela variação de acrescentar o ES. Então, watch, na terceira pessoa, vai ser watch mais ES. Watches. Tá certo? To go, também. Ó, termina em vogal precedida de consoante. Go, goes. He goes, she goes, it goes. Tá? E na conjugação das outras pessoas é I, you, we, they go. To kiss, que é beijar, fica kiss com 2 S, termina em 2 S, cai naquela regra novamente acrescentar o ES. Kisses. Né? E as outras formas ficam igual. I, you, we, they, kiss. To wash também termina em SH, cai na regra de acrescentar o ES na terceira pessoa. Washes. E fica a mesma coisa de I, you, we, they wash. To buy, que é comprar. Olha, aqui você tem uma vogal e tem o Y. Como é que foi combinado lá na regra? Terminou em vogal Y, acrescenta-se só o S. Como se fosse qualquer outro verbo. Tá? Que vai se acrescentar que não caia nessa regra de vogal
B-Y. Buys. I buy, you buy, I buy, you buy, he buys, she buys, it buys, we buy, you buy, they buy. Ok? Bom, aqui tem a forma negativa. Como é que é isso? Formas negativas. As formas negativas, elas têm a ver com o seguinte. Como eu falei com vocês, a gente tem que usar o verbo to do para fazer a forma negativa e interrogativa das frases. Então, o not, vamos acompanhar o que está escrito aí. O not pode se juntar com a conjugação dos verbos e formar o que chamamos de contração. O que é a contração? Lembra do is e o not, que faz isn't? De duas palavras você une com um apóstrofo. Você vai ter uma contração. Tá certo? Então, aqui você vai observar da seguinte forma. Isso ocorre com o verbo to be. Nós estudamos. You are not. You aren't. Quer dizer, you are not. Ou you're not. Você juntou o you com o are. He is not. Você pode juntar he isn't. Faz com o is e o not. E você pode juntar o he com o is. Faz he's not. She is not. She isn't. Ou she's not. It is not. It isn't. Ou it's not. We are not, quer dizer, we aren't ou we're not. They are not, quer dizer, they aren't ou they're not. Então você vê que isso daí é só para o verbo to be, como é que se apresenta, como é que a forma negativa. Você não usa o verbo to do, ele mesmo já se resolve sozinho, como não necessitando verbo auxiliar. Quando auxiliar o verbo to do? O verbo to do tem como tradução o verbo fazer. No entanto, é muito utilizado como verbo auxiliar para formar frases negativas e interrogativas na língua inglesa. De qualquer forma, seja na sua ideia de fazer ou como auxiliar, temos que conhecer sua conjugação no present tense. Como é que é a conjugação dele? É fazer, eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Então, I do é eu faço. You do, tu fazes ou você faz. He does, ele faz. E agora, olha aí, he does. She does, ela faz. It does, ele ou ela faz. O que aconteceu? We do, voltou a do, nós fazemos. You do, vós fazeis. They do, eles ou elas fazem. Tá? Então, tem que conhecer essas formas do verbo to do. Aí, vamos para como é que nós utilizamos ele como auxiliar nas frases negativas e interrogativas. Nas negativas, como dito antes, as frases negativas são marcadas pela palavra not. Sempre a negação em inglês vai ser not. Nunca a negação em inglês é no, N-O, é not. Não se usa I know speak English, I don't speak English. Você usa o verbo auxiliar do com o not, a contração don't. I don't speak English. Então, quem diz I know speak English está errado. Não se usa no, é só para responder. E mesmo assim, não nega, porque você depois do no, você vai ter que completar a frase. Quer ver só? Vamos com o do you speak English. Do you speak English? Você pergunta, você sabe falar inglês? A pessoa vai responder, não, não. Mas só isso? No, I don't. I do not. Então você tem um not aí. Tá? Então não nega não. No, não nega não. Digamos que queremos traduzir a frase. Eu jogo voleibol. Olha lá. Como é que você vai traduzir? Oh, passou. I play volleyball. O que eu queria colocar é isso. I play volleyball. E na forma negativa, eu vou usar o don't. I don't play volleyball. Mas se eu quiser falar isso na terceira pessoa, he, she, it, eu vou ser obrigado a usar a forma do verbo to do como does, né? Que é he doesn't play volleyball. Ele não joga voleibol. She doesn't play volleyball. Certo? Então, vou ter que usar a terceira pessoa. Então, o verbo to do está para negar.
sempre no present tense, ele vai ser usado como don't ou doesn't. Don't em todas as pessoas, menos a terceira pessoa, que é usado doesn't. E aqui, como a gente está vendo aqui, nesses slides das frases interrogativas, a gente vai ver da mesma forma. Do I e mais o verbo, quer dizer, você vai perguntar alguma coisa, sobre mim, né? sobre você mesmo. Do you, aí aquela história, do you speak English? Aí você vai responder, yes I do, ou no I don't. Então a pergunta, o verbo to do, ele vem à frente do pronome aqui, ó. O pronome não é o you do. I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do, não é? Então aqui a gente vai usar o quê? Vai inverter o do com you. Então quando você perguntar, você sempre vai ver no present tense, você sempre vai usar o do ou does na frente. O do você usa para todas as pessoas, menos as terceiras pessoas, he, she, it, que vai ser usado does. Então, ó, do I, do you, does she, does he, does it, ou do we, do they. Aí você coloca o verbo pela qual você está fazendo a pergunta. Gente, olha só, todos esses que eu falei até então, foram extras slides que eu coloquei, não tem nada a ver com o livro, não. Esse aqui tem, tá? Esse aí também não tem, exemplos extras, tá? Mas tem a ver com a página 63 do livro, que como é que eles fazem, né? Como é que eles constroem as frases. Então, a partir da número 1 aí, é Gregory drinks water all the time. Quer dizer, Gregório bebe água o tempo todo. E ele quer que você faça o seguinte, passe para as formas interrogativas e negativas. Letra A resposta. A é de answer, tá? É de resposta em inglês. O A diz assim, na forma negativa, você vai o quê? Gregory, terceira pessoa, é he. Né? Então, é he doesn't. He doesn't alguma coisa. Então, Gregory doesn't o quê? Qual é o verbo que está lá? É drink. É só repetir. Gregory doesn't drink water all the time. Só que o drink lá em cima, aqui, ele representava a terceira pessoa e estava com o S, né? Você usou na terceira pessoa. Então, aqui você não, quando você pergunta ou nega, esse verbo, essa forma de S, ela se perde. Você só usa isso daí para as formas da afirmativa. Tá? Quando você está afirmando alguma coisa, aí você vai usar o drink, ou drinks, para he, she, it. Mas quando você for perguntar ou negar, vai voltar à forma do infinitivo. Qual é a forma do infinitivo, professor? A forma do infinitivo é aquela que vem acompanhada com to. Drink, he drinks, she drinks, it drinks. Então, não é? Então vai ser I drink, you drink, he, she, it drinks, we drink, you drink, they drink. Vai ser o verbo to drink. Então, quando você coloca na negativa, vai ficar does not ou doesn't, e o verbo não fica na terceira pessoa, mesmo que seja a terceira pessoa. Ele volta ao infinitivo, tá? Volta à forma de infinitivo. Drink water all the time. Então, Gregory doesn't drink water all the time. Então, ele não bebe água o tempo todo. E se você for perguntar, para usar aquela frase, você vai perguntar, o Gregory ele bebe água o tempo todo? Então, como é que fala isso em inglês? Does Gregory drink water all the time? Então, a partícula does está aqui, do verbo to do. É terceira pessoa porque é Gregory, é he. Então, does Gregory drink water all the time? É como se você estivesse dizendo, does he drink water all the time? Na número 2, ele dá a frase na forma interrogativa. Olha lá. Does Susan like chocolate? Susan gosta de chocolate? Quer que passe para as formas negativas e afirmativas. Como é que vai ser isso? Se você sabe que does Susan like chocolate é a pergunta, você já sabe o seguinte, se você tirar o does e cumprir a pessoa, ou a conjugação da pessoa, você tem a frase afirmativa. Então, afirmativa não tem o verbo to do, é só tirar o does.
Então, tira o does e fica Susan likes chocolate. Por que é likes? Porque a terceira pessoa é ela, né? Chocolate. Vou ficar repetindo a mesma coisa porque não há necessidade mais, né? Já repeti várias vezes. Então, isso aí é uma questão de prestar atenção e de, na hora da escrita e na hora da leitura. Susan, a outra frase aqui, é aquele que passe da Susan like chocolate para a frase negativa. Então, forma negativa, aliás. Susan só pode ser doesn't, porque é ela, né? She doesn't. She doesn't o quê? Qual é o verbo? Né? Like, gostar. She doesn't like chocolate. Então, você, a partir da frase na interrogativa, você construiu a afirmativa e construiu a negativa. E aqui ele dá uma frase na negativa, que é John Baker and I don't swim every Thursday. Ele quer que passe para as formas afirmativas e interrogativas. Lógico. John Baker and I swim every Thursday. Então, se we don't swim every Thursday, se você tirar o don't, como eu falei, você tem só a forma afirmativa, é só tirar o don't. John Baker and I swim every Thursday. Digamos que essa frase só fosse John Baker, sem ser and I. Então você ia ter John Baker doesn't swim every Thursday. Então quando você fosse passar para a afirmativa, você ia tirar o doesn't, né? Então ia ficar John Baker, o quê? Swims every Thursday. Porque você vai usar o verbo já com S. Tá? Como aconteceu aqui em cima, ó. Likes e lá em cima com drinks. Você ia botar como swims, mas não está na terceira pessoa. Aqui é John Baker and I, é we, nós. Na pergunta fica como? Do John Baker and I swim every Thursday? Então o do lá na frente de tudo, como iniciando a frase, e o swim na forma do infinitivo. Aqui foram os exercícios que eu passei para fazer com vocês aí. Tendo todas as frases estão na afirmativa. Então você tem you use glasses, quer dizer o seguinte, você usa óculos, tá? Afirmativa. Passar para a negativa, só pode ser you don't use glasses. O que aconteceu aí? Você conjugou don't com you e colocou use glasses, acabou. Né? Interrogativa. Do na frente é do you use glasses? Você usa óculos? Você está perguntando, né? Número 2. He loves chocolate cake. Ele ama bolo de chocolate. Como é que fica na negativa? Vai ter que usar, he, vai ter que usar doesn't. Cuidado, hein? He doesn't love chocolate. Ele não ama bolo de chocolate. E eu esqueci do cake aí, né? Chocolate cake, eu esqueci do cake. É. Então, interrogative. A interrogativa fica como? O do ou does começa a frase. Does he love chocolate? Ele ama chocolate, bolo de chocolate mesmo. Tá? Número 3. We run after the dog. O que aconteceu? Sai correndo atrás do meu cachorro. Eu e minha filha. Ele fugiu, saí correndo atrás dele no edifício, no prédio. Então, botei isso aqui, foi na pouco que aconteceu. Aí eu lembrei. Então, nós corremos atrás do cachorro. Como é na negativa? Nós não corremos atrás do cachorro. We don't run after the dog. Por que é don't? Porque não está na terceira pessoa para ser does. Tá? É we don't. E a interrogativa só pode ser do we run after the dog? Nós corremos atrás do cachorro mesmo? Opa, caramba, corremos muito. Número 4. She likes rice and beans for dinner. Ela gosta de feijão e arroz para o jantar. Na negativa, ela não gosta de feijão com arroz para jantar. Então, como é que fica? She likes, ela gosta. She doesn't like, sem o S, né? She doesn't like, ela não gosta.
rice and beans for dinner. Interrogativa. Does she like rice and beans? Você usa o does, porque é a terceira pessoa. She. Acho que está dando para compreender, né? Bom, aí já é em relação ao livro. Aí vocês já vão pegar a página 63 do livro e vão completar as frases conforme está aqui, como é que eu coloquei aqui, eu vou explicando para vocês. Aqui ele quer que preencha a forma afirmativa só usando o que temos aí. Você tem she e você tem o verbo para usar, eu live, que é morar, in Europe. Quer dizer o seguinte, ela mora na Europa. Só pode ser o quê? She lives. Tem um som do S. She lives. VE não tem nenhum, não termina nem em O e nem naquelas SS, SH, CH, e também não é precedido não termina em Y precedido de consoante, então você só acrescenta o S, né? She lives in Europe. Né? Letra B. Gloria and Lara. Gloria and Lara quer dizer o seguinte, elas, they, terceira pessoa do plural, they. Gloria and Laura, o verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, Gloria and Lara are from Brazil. C. Lara studies. Já respondi. Lara study here, né? Que é estudar. Ela estuda aqui. Então, Lara studies here. É só você acrescentar o som do S. Aí o som do S vai ter que vir diferente, porque não é só acrescentar o S, porque termina em Y, precedido de consoante. Como é que você faz a regra? Tira o Y e acrescenta IES. Gloria's dog, quer dizer, o cachorro de Glória. Bark, quer dizer, late, all the time. Olha, é o cachorro da Glória. Gloria's dog. Isso aqui é o que a gente chama, Gloria's dog. Não é Gloria's dog, não. Gloria's dog, isso aqui é o que nós já estudamos isso aqui. Isso aqui é o que é o possessive case, ou genitive case. É o caso genitivo, quer dizer, é a forma com o apóstrofo VS que dá posse de alguém a alguma coisa, ou de algo ou alguém a alguém. Então, o cachorro é da Glória, então é Gloria's dog. Tá? Se fosse assim, a casa, a porta da casa. A porta pertence à casa, então é the house's door. Tá? A porta da casa. Se fosse a camisa do homem, the man's shirt. Aí vai colocando, né? Então, olha só. Gloria's dog barks all the time. Então, você acrescenta S, porque bark é um verbo que não tem necessidade de fazer alteração, só acrescentar o S. O verbo to do, na sua forma normal, né, de fazer. They, pontinho, a lot of exercises. They do a lot of exercises. Tá? Exercises. Está faltando um S aqui. Bom, gente, vamos passar para o próximo slide, que ainda é a página 63, é o exercício 2, que é put the sentences from question 1 into the negative ones. Então, ele quer que pegue aquelas questões que nós fizemos anteriormente e coloquemos na negativa. Então, she live in Europe, você tem que usar o verbo to do. Ou você usa o don't, ou você usa o doesn't. Não é she? Então, é she doesn't live in Europe. Gloria and I. É o verbo to be, né? From Brazil. O verbo to be não precisa do auxiliar do para botar na negativa. Ele mesmo já vai se responder na fase negativa. É só acrescentar o not. Então, Gloria and I are not from Brazil.
Então, Gloria and I are not from Brazil. Então, we are not from Brazil. É a mesma coisa. Lara é she, né? Study here. Então, Lara study here. Ela estuda aqui. Bota na negativa, você vai usar o quê? Don't ou doesn't. Não é she, não é terceira pessoa, mulher, Lara. Então, she doesn't study here. Gloria's dog, novamente, o cachorro da Glória é it. It é does. Então você vai usar does not, doesn't. Então, Gloria's dog doesn't bark all the time. Então você está vendo que é só colocar o does ou doesn't, dependendo da pessoa. No verbo to be não coloca, mas os outros é assim. E quanto ao verbo to do, como é que faz? O do, será que entra o don't? Entra o don't. Então, ó, they don't do a lot of exercise. Eles não fazem um monte de exercício. Então, até o verbo to do, ele precisa do don't ou do doesn't, tá? Para colocar na negativa. Número 3. Put the correct form of the phrases below. Então, ele quer que coloque na forma correta as frases abaixo. Aqui ele está perguntando, né? Está fazendo perguntas. Sempre que você pergunta, ou você usa do, ou você usa does, no present tense. Eu estou falando presente, né? Então, do you, o verbo é drink. Então, do you drink mineral water? Então, você bebe água mineral? Do you drink mineral water? Letra B. Do Sarah and Linda feed the pets? Então, você usa o do por quê? Porque são elas, they. É só você ver, Sarah e Linda são elas. Elas é a terceira pessoa, they. They feed. Você não acrescenta S nem nada. O present tense é a mesma forma. Tá? Do your teacher check your homework? Por que é do? Porque o your teacher é ele, seu professor. Check é checar seu trabalho de casa. O seu professor checa o trabalho de casa? Né? Letra D. Do they live in the old house? Eles moram na casa antiga, na casa velha? They é do. Você pergunta com do. Então, até agora, não houve necessidade de usar o does. Só agora que apareceu o does aí, ó, você vai ter que usar o verbo to sit para perguntar. E em relação ao gato, the cat. Então, ó, does the cat sit on the wall in the morning? O gato senta na parede, deve ser em cima da parede, na parede, pela manhã? Letra F. Você tem Nina, é o nome de mulher. Nina play computer games. O que você tem que fazer? Usar o does. Does Nina play computer games? Tá? O does vem para Nina porque ela está na terceira pessoa. E o play vai para a forma do infinitivo. Você vê que todos os verbos que estão aqui, ó, todos eles aqui que perguntaram, todos eles são iguais à forma do infinitivo. Ó, drink, feed, check, leave, sit, play. Igualzinho. Então você só usa, conjuga lá o verbo auxiliar para perguntar. Tá? Vamos lá. Bom, e tem uns exercícios aí, que é da página 64, plus, e os exercícios de production. Olha só, está tudo dentro do que a gente esperava aí, mesmo conseguimos terminar. Vocês vão somente assistir essa aula, infelizmente não vão poder participar, né? Mas na semana que vem a gente tira, antes de mais nada, tiver dúvidas, vai colocar lá no meu canal. Tá? Vocês abram lá as perguntas, né? As anotações, e perguntem. Professor, eu não entendi essa parte. Eu vou lá, quando eu chegar e ver, aí eu vou, anoto essas anotações e mando de volta. Aí vocês mesmos aí podem abrir, né, ou no canal de vocês, ou no meu próprio canal, volta no meu canal e vocês vão ver lá.
mas normalmente ocorre uma notificação para o canal de vocês, né? É só vocês colocarem lá direitinho para onde vai, né? O canal para quem, e vai ter a notificação. Tá bom, meninos? Deu 50 minutos certinho na gravados ali, ó. 50 minutos e 13 segundos. Bye bye, babies. See you next week. Ok? Tchau, meninos. Um abraço, meninas.